Bom dia, estamos iniciando mais um programa Vida Devocional, diretamente aqui da IPPTV, a sua TV missionária. Nós estamos felizes de estar chegando até a sua casa e trazer um momento de edificação através da palavra de Deus. Eu já quero convidá-la a você participar do nosso chat, enviando a sua mensagem. E no final do programa nós estaremos orando pelas necessidades aqui apresentadas. É sempre bom chegar até você e encontrar um coração como uma terra, para que a semente da palavra de Deus possa produzir frutos para a glória de Deus. Já tem algumas pessoas aqui. Deixa eu dar uma olhada se tem algumas pessoas já participando no chat. E antes de nós iniciarmos aí a interação com vocês e também a ministração da palavra, vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe esse momento tão especial no início do nosso dia. Senhor, nós queremos render graças ao Senhor. Como é bom estarmos na Tua presença, como é bom, Senhor, com os nossos corações nessa expectativa de ouvir o Senhor falar conosco. Ó Deus, porque não há momento melhor no nosso dia do que este, quando nós nos colocamos diante de Ti com corações, ó Deus, desejosos, anelando, ó Deus, a Tua presença, anelando, Senhor, ó Deus, ouvir a Tua voz, a Tua direção. Portanto, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração nesta manhã e enche, Senhor, o nosso coração da alegria que só o Teu Santo Espírito pode produzir em nós. A paz que excede todo entendimento. Olha, Senhor, para cada amigo, amiga, cada irmão, irmã, que assistirão, que estão assistindo ou assistirão, Senhor, esse momento devocional, que o Senhor esteja falando com cada um deles, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já quero aqui comentar sobre algumas pessoas que estão interagindo já no chat. Temos aqui o Josué Jonatas, falando aqui graça e paz. A Wanda também, bom dia, irmão, graça e paz. E que bom, já temos alguns irmãos aí participando. Quero encorajá-lo a você deixar um pedido de oração, para que nós então oremos no final do programa. Mas vamos compartilhar uma porção da palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido, que está na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, dos versículos 28, ou dos versículos 18 a 21, certo? E o texto diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto é um texto muito conhecido, nós temos visto ele sendo pregado, de várias formas, mas para nós compreendermos, irmãos, esse texto, é importante que nós compreendamos o contexto dele. Quando nós olhamos para essa ordem, esse mandamento, esse imperativo, enchei-vos do Espírito Santo, é necessário que nós entendamos essa passagem através de um quadro maior, que é quando o apóstolo Paulo aqui está falando sobre a nossa redenção.
O apóstolo Paulo, ele está falando da nossa salvação e do desenvolvimento da nossa salvação, que nós podemos chamar de santificação. Veja alguns paralelos que o apóstolo Paulo ele utiliza no contexto para nós chegarmos a essa verdade apresentada por ele. Veja que desde o início do texto desta epístola, nós vemos os paralelos. Paulo falando que nós estávamos mortos, mas agora Deus nos deu vida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes nós éramos filhos da ira, agora nós somos da família de Deus. Antes nós éramos escravos do diabo, do mundo e do pecado. Hoje nós somos livres em Cristo. E uma pessoa livre, uma pessoa que hoje pertence a Cristo, essa pessoa então deve se despojar do velho homem e se revestir do novo homem que foi criado à semelhança, segundo Deus. Se antes, então, nós mentíamos, hoje nós não mentimos mais. Se antes nós não tínhamos controle sobre a nossa ira, hoje nós temos domínio próprio e controle sobre ela. Se antes nós furtávamos, hoje nós trabalhamos com honestidade. Se antes nós usávamos as palavras para maldizer, hoje nós as utilizamos para bendizer e para abençoar. Se antes o nosso coração estava cheio de amargura e maldade, agora o nosso coração está cheio de amor para perdoar e de bondade. Então o apóstolo Paulo, ele faz alguns paralelos para mostrar a velha vida que nós tínhamos antes de Cristo e agora essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E ele faz mais aqui um paralelo muito interessante, que é quando ele usa a ilustração aqui, fazendo o contraste entre as trevas e a luz. O apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que são de Deus, eles vivem na luz, enquanto que aqueles não são de Deus, que não pertencem a Deus, esses então praticam as obras infrutuosas das trevas. E quais são as obras das trevas que o apóstolo Paulo ele se refere? Ele vai falar sobre algumas aqui no texto de Efésios. Mas é em Gálatas que ele faz um resumo dentro de um texto muito breve, que é em Gálatas 5, 19 ao 21, quando o apóstolo Paulo fala das obras da carne. E quais são essas obras, que são as obras das trevas? Ele lista a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essas são as obras da carne, essas são as obras infrutuosas das trevas. Mas aí o apóstolo Paulo também fala sobre as obras da luz, que nós também vemos na sequência desse texto de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, que é quando ele fala o fruto do Espírito. Ele fala do amor, da paz, da alegria que só o Espírito Santo pode dar. Aqui ele vai falar da longanimidade, da benignidade e da bondade. E ele termina falando da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Portanto, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
E aqui é quando nós chegamos, então, ao texto que nós lemos na íntegra. Efésios capítulo 5, dos versículos 18 a 21. Depois que o apóstolo Paulo, ele faz, então, esse panorama a respeito da redenção que nós recebemos, da salvação, dessa graça maravilhosa que nós recebemos em Cristo e como nós devemos desenvolver essa salvação. E aí, nós chegamos, irmãos, a essa certeza, a esta verdade, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. O cristão que quer viver para agradar a Deus deve viver uma vida de santificação e para isso ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Vejamos no texto que nós lemos, quando o apóstolo Paulo ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Primeiro é bom entendermos quem é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele não é, por exemplo, uma força ativa, uma energia ou uma fumaça, como erroneamente algumas pessoas têm entendido. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Quando o apóstolo Paulo diz enchei-vos do Espírito Santo, ele está dizendo que nós precisamos ser cheios do próprio Deus. Deus, ele habita a vida de todo cristão. Todavia, meus irmãos, uma coisa é você ser habitado pelo Espírito Santo. Uma outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Como já disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, que uma coisa é você ter o Espírito Santo presente e outra coisa é você ter o Espírito Santo presidente da sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele em todas as áreas da sua vida. Mas vamos entender algumas lições importantes acerca do que é ser cheio do Espírito Santo. O que Paulo ele quis dizer com isso? E aqui, uma lição muito importante que nós precisamos entender é que o verbo utilizado aqui para enchei-vos, o apóstolo Paulo utilizou aquilo que é chamado de imperativo, ou seja, uma ordem. É um mandamento de Deus ser cheio do Espírito Santo. E nós sabemos que a ordem de Deus, ela deve ser obedecida. E veja que esta ordem positiva, enchei-vos do Espírito Santo, ela está em contraste com uma outra ordem, uma ordem negativa. Antes do apóstolo Paulo dizer, enchei-vos do Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então veja novamente o contraste que nós vimos nos versículos e nos capítulos anteriores, né? Esse paralelo entre você praticar as obras da carne e você praticar as obras da luz. E para praticarmos as obras da luz é necessário que sejamos cheios do Espírito Santo. Então, assim como se embriagar é um pecado e que desagrada a Deus, da mesma forma, se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós também estamos desobedecendo a uma ordem do Senhor e também estaremos em pecado. Mas depois de compreendermos que o verbo enchei-vos é uma ordem, é necessário que entendamos para quem o apóstolo Paulo está falando.
E o verbo enchei-vos está no plural, ou seja, a ordem é para que todos os cristãos eles sejam cheios do Espírito Santo. Não é somente o apóstolo Paulo, não é somente um pastor, ou um presbítero, ou um diácono, ou um missionário que deve ser cheio do Espírito Santo. Mas você, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo nesse momento, o Senhor está ordenando que você seja cheio do Espírito Santo. Uma outra lição importante é que o verbo enchei-vos está no presente contínuo. Então, nós devemos ser cheios do Espírito Santo, todos nós, certo? No presente e continuamente. Ou seja, agora e continuamente nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Um outro detalhe desse texto é que, além do verbo ser uma ordem, está no plural, ou seja, para todos, ele está no presente contínuo, porque agora e continuamente, mas esse verbo está na voz passiva, e, portanto, nós precisamos entender que nós não podemos manipular o Espírito Santo. Não existe uma técnica para sermos cheios do Espírito Santo. É o próprio Deus que nos enche do seu Santo Espírito. Mas agora, meus irmãos, eu gostaria de falar dos resultados de sermos cheios do Espírito Santo. Lembremos que há uma ordem para sermos cheios do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, quais são os resultados? O que o Espírito Santo produz em nós? Vejam, meus irmãos, que, em primeiro lugar, o Espírito, ele é santo. Então, o Espírito Santo, ele produz santidade em todo crente. E santidade quer dizer separação do pecado. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, consequentemente, nós lutaremos com mais eficácia contra o pecado. Sabendo que a santificação é uma obra do Espírito Santo em nós. Então, tem tanto a obra do Espírito Santo em nós, mas também tem a nossa resposta, né? É um processo contínuo, onde o crente ele passará toda a sua vida lutando contra o pecado para viver em obediência ao Senhor e agradá-lo. Além de santidade, um outro resultado de sermos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, é que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos controlados pelo Espírito Santo. Então isso vai refletir nas nossas atitudes, vai refletir nas nossas palavras, isso vai refletir nos nossos pensamentos e também nas nossas motivações. O nosso Senhor, pelo seu Espírito, é aquele que nos sonda, é aquele que nos transforma de dentro para fora. Não apenas o exterior. Um outro resultado de sermos cheios do Espírito Santo é quando nós somos guiados pela palavra de Deus. Veja que no texto, o salmista, o apóstolo Paulo, ele vai falar que enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos. Salmos é a palavra de Deus. Não existe um outro livro nas Escrituras que seja considerado como uma pequena Bíblia, porque o Salmo ele consegue falar de todos os temas importantes acerca de Deus, de quem Ele é, da criação, inclusive da queda, do estado, né, de morte espiritual do homem sem Deus, mas também da redenção por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ser cheio do Espírito Santo é ser guiado pela palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é fazer a vontade de Deus expressa na sua palavra.
Então, a vontade de Deus na sua palavra deve prevalecer em detrimento da nossa vontade. Nós olhamos aqui mais um outro resultado, e aí caminhando já para o final da edificação através desse texto, é que quando o apóstolo Paulo ele ordena enchei-vos do Espírito Santo, ele diz que a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que entoa de coração hinos e cânticos espirituais. De coração. Nós somos um verdadeiro adorador, que ama estar na presença de Deus, que o coração está cheio de louvores ao Senhor, não somente dos lábios, mas com toda a sinceridade do coração. E na sequência, ele ainda fala, dando graças a Deus por tudo, por meio de Cristo Jesus. Então, os louvores que fluem dos nossos lábios é um reflexo, é uma expressão da gratidão do nosso coração, de um coração grato a Deus, por quem Deus é e pelos benefícios que Deus ele tem produzido em nós. E quantas coisas boas Deus tem feito em nosso favor, irmãos. E por fim, o resultado de ser cheio do Espírito Santo é quando também nós nos sujeitamos uns aos outros. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dar continuidade a partir do versículo 21 até o capítulo 6, versículo 9, quando ele fala que o crente cheio do Espírito Santo é aquele que também se sujeita uns aos outros. Então, a esposa, ela se sujeita à liderança do seu esposo. O esposo, ele ama a sua esposa, se sujeita à sua esposa amando a sua esposa, dando a vida por ela como Cristo deu a vida por sua igreja. Os filhos honrando e obedecendo seus pais. Os pais amando e educando seus filhos na justiça, na admoestação do Senhor. Assim também como os servos, honrando seus senhores e os seus senhores também tratando bem os seus servos. Então, mais do que um emocionalismo, ser cheio do Espírito Santo, produz em nós uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, em obediência a Deus, uma vida cheia de gratidão e louvores ao Senhor, uma vida que é guiada pela palavra, uma vida de gratidão, onde nós nos sujeitamos uns aos outros. Eu espero que você tenha sido encorajado nessa manhã, encorajado a obedecer a ordem que Deus te deu. Enchei-vos do Espírito Santo. E que isso faça toda a diferença na sua vida e aonde você está inserido. Eu quero aqui nesse momento abrir a oportunidade para fazer uma oração pelos pedidos que estão sendo feitos aqui no chat. Então, nós temos aqui o Josué, a Wanda, o Jorge da Paz, o João Silas, temos aqui também a Lília Mendonça, temos o Aldecir, a Edna Maia e também a Wanda Almeida, ela está aqui dizendo que foi muito encorajada por esta palavra, certo? Quero agradecer a você que ficou conosco, que participou no chat, deixando aí a palavra, interagindo conosco. Eu gostaria de orar por você. A você que nos assiste neste momento, Deus, Ele conhece a sua necessidade. Vamos orar? Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos ao Senhor. Gratos pela sua bondade. Gratos pela sua misericórdia, as suas misericórdias que se renovaram sobre nós nesse dia. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Como é bom, Deus, ser alvo da sua graça maravilhosa.
Como é bom receber uma nova vida por meio de Cristo, onde o Santo Espírito operou a regeneração e tem nos ajudado no desenvolvimento da nossa salvação, da santificação. Mas, ó Deus, nós sabemos que somente uma vida cheia do Teu Santo Espírito, Senhor, pode realmente agradá-lo, pode ser controlada pelo Senhor. Olha para estas pessoas, Deus, que participaram no chat. Olha para as necessidades desses irmãos. Olha para aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Estenda a Tua mão bondosa e graciosa, Senhor. Ó Deus, enche-nos do Teu Santo Espírito. Enche-nos, Deus, porque queremos, ó Deus, estar com corações cheios do Senhor e também para proclamar as boas novas de salvação, da mesma forma com que nós fomos alcançados. Queremos também ser instrumentos nas Tuas mãos para pregar o Teu Evangelho. Nós somos gratos pelo perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima.